Olá, chegamos novamente agora ao final do conteúdo que estamos trabalhando sobre o decreto do sumário de atribuições da Guarda Municipal, considerando as áreas de atuação guarda, supervisor e inspetor. Então, agora vamos tratar sobre o inspetor. Parte permanente, Guarda Municipal é o cargo, segmento Segurança Pública, área de atuação inspetor, carreira, Guarda Municipal. Classe, aqui tem aquela mesma falha que nós já encontramos, está escrito classe inicial e terceira classe. Se o servidor para a classe inicial, ele vai transitar para a terceira classe indo para a referência 4, então não tem classe inicial para inspetor, porque ele já transitou nessa referência há muito tempo. Para se tornar inspetor, antes foi necessário você ter 10 anos como guarda para se tornar supervisor. Automaticamente, você, quando se tornou um supervisor, você estava entre a segunda ou a terceira classe. Assim, terceira classe deixou de existir. Para o supervisor, já raramente você vai ver um supervisor na terceira classe. Como, sendo supervisor, ele precisou de mais 5 anos para se tornar inspetor, consequentemente, nós não teremos inspetor, tanto na classe inicial quanto terceira classe. Então, esta foi uma das primeiras falhas no que diz respeito à atribuição dos inspetores. O que nós temos mais aqui? Núcleo básico, inspetor. Ele passa a coordenar as ações de policiamento ostensivo preventivo, uniformizado, equipado e armado, na proteção à população, bens, serviços e instalações do município de Curitiba. Tem a atribuição de desempenhar atividades de planejamento, gerenciamento, coordenação das ações de defesa social do município e atividades de proteção ao patrimônio público e de segurança pública municipal. Aqui, então, nós temos o seguinte, a divisão da estrutura da Guarda Municipal, como que ela se faz. Nós temos a área de atuação guarda, que compreende 90% do efetivo, é a parte operacional. Temos a área de atuação supervisor, que compreende 9% do efetivo. Temos a área gerencial. E temos a área de atuação de inspetor, que compreende de 1 a 2% do efetivo. Esta é a área estratégica. Por ser a área estratégica, a área que tem a atribuição de coordenar as ações, de fazer o planejamento, gerenciamento, coordenação das ações, entre outros. Então, é a área estratégica. Essa área específica dos inspetores tem como atribuição coordenar o policiamento ostensivo preventivo, uniformizado, equipado e armado na proteção à população, bens, serviços e instalações do município de Curitiba, atendendo às solicitações internas e externas relacionadas à segurança do município. Inspecionar a guarda e a segurança do patrimônio, planejando e coordenando as ações preventivas a fim de evitar ilícitos ou sinistros na área sob sua guarda, e o controle dos espaços públicos do município, propiciando condições de ordenamento urbano. Planejar e coordenar os serviços e operações de sua área de jurisdição, empregando efetivo sob sua responsabilidade para fazer frente às necessidades de segurança do município de Curitiba. Cumprir as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos e representá-los quando solicitado ou autorizado. Propor, desenvolver e coordenar programas, projetos e ações de defesa social, de proteção ao patrimônio e de segurança municipal, de acordo com as diretrizes da Secretaria. Desempenhar atividades de fiscalização nos equipamentos do município de Curitiba, propondo medidas de melhoria se necessário. Apoiar, auxiliar e colaborar com os órgãos competentes de trânsito as ações específicas e na orientação de trânsito municipal de pedestres e veículos na área de atuação. A gente vai ver que o sumário de atribuições acresceu ao do supervisor e acresceu ao do guarda municipal propriamente dito, os guardas, área de atuação guarda parte permanente, quanto área de atuação parte especial.
Aqui é um acréscimo de atribuição de todas essas outras áreas de atuação. Intermediar e colaborar entre seus subordinados com os servidores das demais secretarias, planejar e propor a implantação de equipamentos tecnológicos que proporcionem maior segurança para o município, tais como sistema de monitoramento de alarme, câmeras de vídeo e sistema de comunicação. Distribuir as tarefas aos seus subordinados e transmitir ordens e orientações de seus superiores hierárquicos. Nós temos, sim, dentro da cadeia de comando, os nossos superiores hierárquicos. O chefe de núcleo tem o seu superintendente, que é o comandante-geral da guarda, que tem o seu secretário, que é o chefe da pasta, que tem o seu prefeito. Automaticamente nós temos uma hierarquia também organizacional. Distribuir as tarefas aos seus subordinados, orientar e fiscalizar a atuação de sua equipe, zelando pela disciplina no trato com o público e no desempenho das atribuições dos seus subordinados. Inspecionar a apresentação individual dos seus subordinados e tomar providências necessárias nos casos em que forem verificadas alterações, inspecionar e utilizar armamento, conferir folha de frequência vinda dos seus subordinados, orientar e tratar o público em geral com urbanidade, apurar os fatos disciplinares e que tiver conhecimento através de procedimento sumário e relatório circunstanciado, propondo as medidas que se fizerem necessárias aos setores competentes. É aquilo que eu falei, o supervisor ele pode auxiliar na elaboração, aqui já é uma atribuição específica do inspetor fazer essa apuração preliminar. Elaborar relatório de suas atividades, preencher formulários próprios, relatórios administrativos, registro de ocorrência e demais documentos, repassando aos seus superiores hierárquicos para os devidos encaminhamentos, repassar ao centro de operações todas as informações relativas à ocorrência atendida após sua conclusão. Sim, o chefe do núcleo ele fica responsável de monitorar todas as ocorrências do seu núcleo e corrigir, fazer as anotações, tudo o que for necessário para um bom andamento do serviço. Participar das escalas de plantão da inspetoria da Guarda Municipal quando necessário. Propor e desenvolver medidas para o aperfeiçoamento dos integrantes da carreira de segurança municipal. Elaborar e coordenar as escalas de serviço, desenvolver ações de segurança municipal de forma corresponsável entre os órgãos públicos, planejar, coordenar as ações de defesa civil, auxiliar os demais órgãos de segurança nas esferas estadual, federal, nas áreas de competências, planejar e coordenar as ações educativas e preventivas de defesa social junto à administração municipal e à comunidade em geral, atuar como instrutor em capacitações aos seus pares em casos específicos, aos seus superiores e hierárquicos. Aqui a gente vê que não tem os subordinados de novo e está ainda aquele erro e hierárquicos, bem como ao público externo quando designado. Prestar suporte técnico e consultoria em projetos de defesa social, atuar em consonância com a administração regional e com os representantes dos demais órgãos e instituições em ações locais, participando inclusive das discussões e decisões dos comitês gestor. Aqui é o seguinte, a Prefeitura de Curitiba ela é dividida em regionais, nós temos 10 regionais. Então, o administrador regional funciona como um subprefeito naquela regional. E assim o chefe de núcleo da Guarda Municipal também, ele funciona como comandante daquela área. Por isso, essa atuação e esta integração com os demais setores. Planejar e coordenar a segurança de autoridades municipais, dignitários e seus familiares quando necessário. Planejar e executar as competências de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Daí, as atribuições específicas. Planejar, utilizar, operar e zelar pelos equipamentos e tecnologias empregados nas ações de segurança municipal, incluindo, entre outros, sistemas de monitoramento, vídeo monitoramento, câmeras corporais, etc. e tal. Conduzir veículos da Guarda Municipal observando as normas e as diretrizes conforme a escala de serviço. Aqui também é aquela observação. O inspetor ele não é designado em escala de serviço para conduzir viatura. Ele pode, tem a sua atribuição, tem, mas será em casos específicos. Então, não é quando designado conforme a escala de serviço, porque não é atribuição chegar ao ápice da carreira para conduzir viatura.
Não teria nem coerência. Atuar nas atividades de inteligência e de segurança pública em cooperação com os demais agências acompanhando a doutrina do Sistema Brasileiro de Inteligência. Desempenhar outras atividades correlatas essenciais para o cumprimento das atribuições nesse cargo. Daí das competências técnicas, o inspetor. Grau de escolaridade, grau de instrução, ensino médio completo. É o que acontece com o supervisor e o guarda. Carteira Nacional de Habilitação em situação regular. Sim, porque ele tem que dar um exemplo. E se for necessário, quando tiver que conduzir uma viatura, ele vai estar apto. Outros requisitos: conhecimentos básicos em programa de edição de texto, planilhas eletrônicas e apresentações. Disponibilidade para trabalhar em regime de plantões ou escalas conforme legislação vigente. Agora os requisitos para mudança de área. Possibilidade de mudança de área de atuação de supervisor para inspetor, desde que atendido o mínimo de 5 anos de efetivo exercício na área de atuação de supervisor e, dentre outros, os aspectos seguintes. Quais serão? Necessidade de aferição de conhecimentos compatíveis com o acréscimo de responsabilidade e a complexidade existente da atribuição pretendida. É o mesmo que tem para o supervisor, do guarda para o supervisor. Aprovação em teste de aptidão física, levando-se em consideração idade e sexo. Aprovação em teste de aptidão de tiro, levando em consideração o Estatuto do Desarmamento. Aprovação no respectivo curso de aperfeiçoamento técnico profissional para atribuição de inspetor a ser realizado pelo município. Então, é um novo procedimento, só que ele é interno e ele vai te dar o direito de você assumir uma nova atribuição. Então aqui algumas observações. Nós temos o crescimento horizontal. O crescimento horizontal vai te trazer referência dentro da carreira. Ele vai te mudar o nível salarial. Temos a mudança de área. A mudança de área de atuação é essa, onde de guarda ele passa para supervisor, acrescendo as suas atribuições, e de supervisor ele passa para inspetor, acrescendo mais ainda. Temos ainda dentro da carreira o crescimento vertical por merecimento, é a escolaridade. Você entra com o nível médio, entra no nível médio na classe inicial, nível 1. E de 2 em 2 anos, nos anos ímpares, abrindo o procedimento, você pode ir subindo passo a passo. Mas isso não é um acréscimo de atribuição, você está mudando de nível de escolaridade, consequentemente nível salarial, mas não é mudança de área ou acréscimo de competência. Mas, quando nós fazemos a mudança de classe, sim, você passa a crescer, porque você está mudando agora da classe inicial para a terceira, acresce a tua atribuição e vai acrescer o seu vencimento. De terceira classe para a segunda classe é a mesma coisa. E de segunda para a primeira classe vai acrescer. Por isso será também um procedimento seletivo interno que vai te colocar nesse crescimento. E esse crescimento é interessante pelo seguinte: se o servidor estiver na referência 4, 5, e ele participar de um processo de mudança de classe, ele vai mudar consequentemente para a referência 11, onde terá um acréscimo significativo na sua mudança salarial, porque ali vai inclusive trazer uma atribuição maior para o desempenho da sua função ao mudar tanto de classe como área de atuação. E assim chegamos ao final de mais um bloco. Iremos em breve trabalhar agora o resumo e alguns exercícios nos blocos seguintes.